Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, professor de ciências do 9º ano. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de ciências, no qual nós vamos falar um pouquinho sobre fósseis e também sobre semelhanças anatômicas. Antes, eu vou dar uma dica para vocês. Vão lá no Classroom, garantam a presença de vocês. Agora está no primeiro link, depois que você acessa as atividades. Vamos iniciar com uma reflexão, aquela que a gente sempre faz. A educação é a principal ferramenta que nos leva à mobilidade social. Ela transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Vamos lá? Objetivos da aula de hoje. Os objetivos são retomar os conteúdos que falam sobre a formação do planeta Terra e suas características, conhecer os processos de fossilização e documentação fóssil, além de identificar as evidências da evolução biológica no planeta Terra. Planeta Terra, olha como é bonito o nosso planeta, né? O planeta Terra, o planeta azul, tem essa coloração aí provavelmente pela quantidade de água que nós temos no nosso planeta. Quando nós vemos o nosso planeta dessa forma, com toda essa biodiversidade, né? A biodiversidade, com todos esses seres vivos que habitam o nosso planeta, nós precisamos refletir também quais são as condições que o nosso planeta oferece para ter tanta vida assim. Essas condições, normalmente a gente separa em dois grupos. A gente chama de fatores físicos e fatores químicos. Por exemplo, fatores químicos, o que é fundamental para a vida de um ser vivo? Eu falando no ser vivo no geral, é fundamental que a gente tenha oxigênio, é fundamental que a gente tenha gás carbônico, é fundamental que a gente tenha a molécula lá, o gás ozônio, para nos proteger frente aos raios solares, né? Proteger o nosso planeta, o gás carbônico que nos ajuda no efeito estufa. É fundamental que a gente tenha a molécula de água no estado líquido. Enfim, eu ficaria aqui falando de vários componentes químicos que nos dão suporte à vida. Mas não tem só os químicos, existem os fatores físicos também. Entre os mais importantes, a luz, porque sem a luz como é que os vegetais realizariam a fotossíntese, né? Entre outros, como por exemplo a temperatura. A temperatura é um fator físico. A temperatura média do nosso planeta é essencial à vida. O nosso planeta não é nem muito frio e nem muito quente. Ele nos oferece uma temperatura agradável à vida. Porém, gente, nós vamos avançar um pouquinho. Eu faço alguns questionamentos a vocês. Olhando o nosso planeta como está, segundo a ciência, o nosso planeta Terra, assim que ele se formou, ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Beleza? A pergunta que eu faço é, esses fatores físicos e químicos que dão suporte para nós hoje, são os mesmos fatores físicos e químicos que a Terra dispunha há 4,5 bilhões de anos? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu faço para vocês, sobre essa diversidade biológica, ou seja, sobre esses seres vivos que habitam a Terra, só de seres humanos são mais de 7 milhões. Sobre toda essa diversidade biológica, vocês acham que esses seres vivos existiam na formação do planeta há 4,6 bilhões de anos? Ou houve alguma transformação? Eu convido vocês para refletirmos sobre isso. Vamos lá. Vou mostrar para vocês um pouquinho que o nosso planeta nem sempre teve esse aspecto que nós temos hoje, oxigênio, gás carbônico, uma atmosfera muito densa, a água no estado líquido. Eu gostaria que vocês observassem aqui no slide. Eu fiz uma analogia aqui, onde a gente pode comparar como que seria o nosso planeta lá na época da sua formação. Remetam a memória de vocês, remetam o pensamento de vocês, imaginem há 4,5 bilhões de anos atrás. Assim que o nosso planeta se formou da grande explosão. O nosso planeta, pessoal, primeiro, ele era formado por uma atmosfera muito fina, que não tinha os gases que nós temos agora. Nessa atmosfera primitiva nós tínhamos lá o gás metano, amônia, o gás hidrogênio e a água no estado de vapor. Era um planeta muito quente. Muito quente porque, primeiro porque a nossa atmosfera era muito fina, os raios solares entravam, né, com muita força. Segundo, nós não tínhamos a camada de ozônio. Segundo, porque haviam intensas atividades vulcânicas. Então, nosso planeta era muito quente e isso contribuía para que não tivesse, por exemplo, a água no estado líquido.
Imagine vocês um ser complexo como nós, vivendo num ambiente como esse, sem oxigênio, sem água no estado líquido, né? Super quente, sem proteção nenhuma. Além disso, nós éramos vítimas de todos os corpos celestes, meteoros e meteoritos, se chocavam a Terra facilmente. Hoje nós sabemos que nós temos uma atmosfera mais densa, que não permite que isso aconteça, né? Os meteoros e meteoritos acabam se chocando nessa atmosfera e virando poeira. Mas assim, pessoal, eu quero que vocês reflitam que há 4,6 milhões de anos, nós não tínhamos as condições químicas e físicas necessárias para abrigar as vidas mais complexas. Porém, o nosso planeta sofreu alterações. O nosso planeta sofreu modificações. Essas modificações contribuíram para o aparecimento desses novos personagens químicos e físicos. Por exemplo, lá na formação do planeta, o planeta começou a resfriar, a água no estado de vapor passou a condensar e desceu como forma de precipitação de chuvas, formando rios, lagos, mares e oceanos, né? Outra coisa que aconteceu muito importante é que essas chuvas torrenciais, né, promoveram uma verdadeira sopa, porque vocês vejam bem, todos esses elementos dos gases atmosféricos da época acabaram se unindo, formando grandes moléculas em função dos raios provocados lá, descargas elétricas provocadas pelos raios das nuvens. E eles foram formando moléculas. As mais importantes da época foram os aminoácidos. E hoje nós sabemos que os aminoácidos unidos, eles vão formar uma molécula muito importante, que é a proteína. E a proteína, misturada com a água, já em estado líquido, depois dessa transformação do planeta, forma simplesmente mais de 90% de um organismo vivo. Então nós somos basicamente água e proteína. Daí a gente pode, né, ficaríamos aqui horas e horas discutindo quem será que foi o primeiro ser vivo. Bom, não é o nosso objetivo. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês, dialogar com vocês e refletirmos que o nosso planeta passou por transformações químicas e físicas. Será que as transformações biológicas também ocorreram? Mas vamos fazer um desafio para vocês. Gostaria que vocês respondessem esse exercício. Qual desses gases não existia na atmosfera primitiva? Será que é o gás metano? Gás ozônio? A amônia? Gás hidrogênio? Qual desses aqui não tinha naquela atmosfera lá do planeta quando ele se formou há 4,6 bilhões de anos? Agora é com vocês.
E aí, pessoal, responderam? Vamos lá, vamos corrigir. Quem respondeu a alternativa B, gás ozônio, respondeu certo. Nós não tínhamos o ozônio lá naquela época, 4,6 bilhões de anos. Até porque se tivéssemos, talvez a temperatura do nosso planeta fosse mais amena, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a diversidade biológica. Nós vimos que o planeta lá há 4,5 bilhões de anos, ele sofreu transformações para esses tempos atuais. E eu gostaria de dizer também para vocês que o planeta se formou há 4,6 bilhões de anos, mas os estudos apontam que o primeiro ser vivo surgiu apenas há 3,5 bilhões de anos. Isso significa dizer que o primeiro ser vivo só conseguiu se manifestar na Terra primitiva 1 bilhão de anos depois. Vocês vejam como as características do nosso planeta eram realmente muito complexas, né? Demorou 1 bilhão de anos, para que a Terra se transformasse quimicamente e fisicamente capaz de gerar a primeira vida. E aí, quanto aos seres vivos, eu vou mostrar alguns para vocês aqui que não fazem parte do nosso cotidiano. O Herrera, por exemplo, ó, Herrerasaurus, um dos primeiros répteis lá há tempos distintos, há cerca de 200 milhões de anos. Esse réptil aqui, inclusive, mudou seu hábito alimentar, era herbívoro, virou um carnívoro. Nossa, é bem interessante a história desse réptil aqui, o Herrerasaurus. Outro aqui, ó, o mamute, não faz parte do nosso cotidiano também, mas ele é muito familiarizado com um ser que nós temos aqui no cotidiano, não é verdade? O mamute, gente, ele viveu aqui e ele está extinto há mais de 10 mil anos. Outro aqui, ó, as tartarugas gigantes de Galápagos. É interessante esse ser vivo aqui. Ela está extinta há 150 anos. São seres que nós não observamos no nosso cotidiano mais, né, no nosso dia a dia. Bom, e o homem? O homem também passou por transformações, né? Olha aqui, ó, o da esquerda ali é a nossa geração, ó, o sapiens, Homo sapiens. Mas nós tivemos aqui os nossos australopithecus, por exemplo, olha aqui, ó, que deu origem ao nosso ancestral, né? O homem lá que vivia nesse meio com tanta dificuldade, com tanta escassez de fatores químicos e físicos. Para vocês terem uma ideia, o nosso ancestral, ele tinha em média 1,30 m e 30 quilos. Bom, era normal eles terem essa estatura e esse peso, eram pequenos, porque quanto menor era o ser, menor era o gasto de energia, né? Menor era a necessidade de energia desse organismo. Então, normalmente eles eram muito baixos mesmo. Bom, aí vocês devem se perguntar aí na casa de vocês, mas de onde que esse professor sabe disso? Quem contou para ele? Ele existiu lá naquela época? Né? Quem que passou essas informações? Nós tivemos alguém que existiu a essa época para trazer tantos detalhes? Bom, gente, nós não precisamos disso. Nós temos a ciência que nos explica isso. E uma das áreas que a ciência estuda e que nos explica essas transformações químicas e físicas e biológicas é essa área aqui que estuda sobre os fósseis. O que são os fósseis? Vejam lá, ó. A palavra fóssil vem do latim, fossilis, que significa retirado da terra, tá bom? O que são os fósseis? Os fósseis são restos ou vestígios de animais, vegetais ou outros organismos que já viveram há milhões de anos no nosso planeta, mas que foram naturalmente preservados em rochas sedimentares, principalmente em rochas sedimentares, fezes petrificadas, animais conservados até no gelo e etc. Dei bastante ênfase aqui nas rochas sedimentares. Então, os fósseis são aqueles restos e vestígios de seres que viveram há milhares de anos e que naturalmente eles foram conservados. Vou mostrar para vocês já. Objetivos da aula de hoje, então, é mostrar para vocês que que através da ciência nós conseguimos explicações acerca das transformações biológicas, químicas e físicas da Terra. Como é que um fóssil se estabelece para que a gente possa reconhecê-lo, por exemplo, nos tempos atuais? Processo de fossilização, são 4 fases. Fase número 1, acompanhe o desenho. Imagine que o ser vivo morreu. Aqui o desenho colocou um réptil. Mas vamos imaginar um cachorro dessa época. O cachorro morreu, está ali na rua morto. Ele vai passar por um processo de decomposição. As bactérias, fungos, os micro-organismos decompositores vão decompor esse cachorro.
Vão começar pelas partes moles, depois vem para as partes duras, ossos, dentes, até que ele vai ser decomposto, certo? Porém, pessoal, o que acontece? Aquele cachorro que está sendo decomposto ali, se ele passar pela ação do intemperismo é chuva forte, ventos, tempestades. O que a chuva, ventos, tempestades podem trazer para essa matéria? A chuva, vento e tempestade pode trazer aquilo que nós chamamos de sedimentos, ou seja, poeira, areia, cisco, sujeira. Todos esses sedimentos, eles podem, olha lá o que pode acontecer, ó. Esses sedimentos vão acabar por se concentrando nesse ser que estava em decomposição, e esses sedimentos atrapalham a decomposição. Mas além disso, eles fazem uma coisa muito importante, eles vão cimentando o ser vivo no próprio solo. Esses sedimentos vão formando uma rocha sobre o organismo que morreu, o qual nós chamamos essa rocha de rocha sedimentar, que é feita de sedimentos. No final, nós temos lá o ser vivo, ó, naturalmente conservado numa rocha sedimentar. E aí, a partir disso, procurando esses seres em rochas sedimentares, no gelo, em outros componentes, é que nós temos o material fóssil que nós disponibilizamos hoje. Vou passar aqui para vocês um desafio, no qual eu gostaria que vocês respondessem o seguinte: para que ocorra o processo de fossilização, são necessárias condições extremamente favoráveis à preservação do cadáver, ou vestígio, deixado pelo organismo. Qual tipo de rocha apresenta essas condições? Olha lá, ó, são as rochas sedimentares, as metamórficas, as ígneas ou as magmáticas? Agora é com vocês.
Aí, pessoal, conseguiram responder? Quem respondeu a alternativa a rochas sedimentares respondeu o correto, beleza? Pois então, gente, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, gente, ninguém tira de vocês o conhecimento que vocês vão adquirir, tá bom? Essa pandemia vai passar e logo nós estaremos de volta.